Amigos, agora a gente recebe no Tá na Roda desse domingo mais um convidado para falar conosco sobre esse conflito no Oriente Médio. Quem está chegando agora no Tá na Roda desse domingo é o professor Estevam Bernardino, que chega para falar um pouco mais sobre essas questões todas diplomáticas, as relações entre os países. A gente conversava aqui com os nossos comentaristas sobre a participação dos Estados Unidos nisso, e eu quero também já lançar essa pergunta ao nosso convidado, ao professor Estevam: como a gente pode esperar, ou o que a gente pode esperar da participação americana na solução desse conflito? Professor, bem-vindo ao Tá na Roda. Nelson, um prazer aí falar com vocês, com o pessoal da Tá na Roda, com todos os ouvintes, né? Bem, eu acredito que a posição dos Estados Unidos, o apoio dos Estados Unidos a Israel é incondicional, né? Então, porque é complicado que haja basicamente algum partido ou organização estadunidense que apoie o regime dos ayatollahs. Então, por exemplo, na guerra da Ucrânia, esse fato já é diferente. A gente entende que dentro dos Estados Unidos há uma certa dicotomia entre conservadores, né, entre os republicanos e os democratas em relação à guerra da Ucrânia, o que é diferente em relação aos Estados Unidos, em relação à guerra com o Irã. Então, o apoio é incondicional, a gente sabe disso, mas o Biden deixou muito claro que não vai fazer nenhum ataque incisivo e direto nesse momento, né? Até porque não há essa necessidade. Os Estados Unidos já aumentaram basicamente sua presença na região desde o dia 7 de outubro, né, dos ataques do Hamas, com envio basicamente de 2 porta-aviões, e agora enviam mais 2 fragatas, né? Ajudaram a interceptar drones e mísseis vindos do Irã e de seus aliados desde então. E o que a gente se pergunta é que, por exemplo, né, no cenário eleitoral, será que esse apoio a Israel contra o Irã não seja positivo para o Biden? Talvez será que o Biden não possa utilizar isso como uma manobra política para continuar no poder, né? Para que possa ser reeleito nessa próxima eleição estadunidense que está para chegar aí. E um outro ponto interessante que também chamaria atenção em relação aos Estados Unidos é que observar que, se por um lado agora, né, há uma grande oportunidade para os Estados Unidos desmantelarem um regime teocrático, né, já que tem essa janela de oportunidade, a gente pode pensar que nesse momento, né, com esse ataque do Irã em relação a Israel, seria um momento interessante para os Estados Unidos fortalecerem, né, sua presença ali dentro, né, juntamente com Israel, e acabar enfraquecendo um pouco o regime, né? Isso seria interessante, mas por um outro lado, né, seria também interessante a gente observar que toda vez que há um ataque, né, se por exemplo há uma escalada mais forte, mais severa ali desse conflito, né, e os Estados Unidos acabam atacando de fato Israel num futuro a curto ou médio prazo, a gente entende que também as divisões que há dentro do regime iraniano, da população, que tem aqueles que são a favores, né, do regime dos ayatollahs, aqueles que não são, a gente acredita que então pode ter, de fato, uma nova união, né, se porventura há um novo inimigo externo. Então, os Estados Unidos, nesse momento, está numa posição muito sensível, muito delicada, e talvez o Irã, né, esteja usando nesse momento esse ataque, né, que foi basicamente uma ruptura do seu comportamento em relação a Israel durante décadas. Então a gente vê que esse eixo da resistência de Israel, do Irã em relação à região do Oriente Médio, né, sobretudo em relação a Israel, começou a ganhar mais força nos últimos 20 anos, né? Então a gente pode entender que o Irã agora ele tem escolhido e resolvido fazer esse ataque, né, porque ele se sente um pouco enfraquecido internamente, sobretudo com as divisões, as divisões políticas internas, né, a alta inflação, a economia fraca, as sanções econômicas que vem sofrendo há décadas, né, sobretudo dos países europeus e dos Estados Unidos. Então, como consequência, a gente entende que esse ataque de um inimigo externo pode acabar unindo nessas divisões internas dentro do regime dos ayatollahs, dentro do Irã, né, e fortalecer o regime cada vez mais. Então, a gente pode criar uma hipótese de que o Irã vai querer formalizar uma guerra para acabar se fortalecendo. De outro lado, a gente entende que os Estados Unidos vai ter esse cuidado ainda para escalar esse conflito, e vai depender basicamente do que Israel vai poder dizer e quais serão os próximos passos que o Estado israelense vai dar.
Professor, vou passar a palavra agora para o seu colega, também professor, Manuel Furriela, vai te fazer uma pergunta. Boa tarde. A minha análise, ou aliás, a análise que eu gostaria que você fizesse, é se esta agora seria uma oportunidade de reaproximação entre o governo americano e o governo de Israel. Porque, como a gente sabe, no começo do conflito, os Estados Unidos apoiaram, né, os ataques israelenses, apoiam Israel e sempre vão apoiar, a gente sabe disso, mas por conta desse prolongamento do conflito e a quantidade de baixas de civis, houve um afastamento, houve um abrandamento do apoio norte-americano. Você acredita que com os ataques sofridos a partir do Irã, essa reaproximação acontecerá? Haverá uma intensificação do relacionamento do apoio americano ao governo atual de Israel? Professor, eu acredito que, de fato, nunca houve um abalo, né, entre as relações israelenses e estadunidenses. Sempre foi uma relação muito clara, né, e não só Biden, né, os governos anteriores sempre foram muito claros em relação ao apoio a Israel. Tanto que Biden, quando o Irã lançou a nota de que, né, por 10 dias que faria esse tipo de ataque ao território israelense, Biden anunciou que estaria incondicionalmente ao lado de Israel, né? E falou, olha, não faça esse tipo de movimento que as coisas podem acabar piorando. Então, de fato, não há um mínimo estremecimento muito leve em relação, né, a um tipo de puxão de orelha, né? Sobretudo em relação ao Netanyahu, que tem feito um tipo de guerra na faixa de Gaza que não agrada nem ao povo palestino, nem ao povo israelense, né? Parte do povo israelense não tem se sentido abraçado, né, por esses ataques, né? Não tem se sentido protegido, inclusive, por esse tipo de viés que o Netanyahu tem feito em relação a Gaza. Então, eu acredito que o estremecimento é muito pontual, né? E quando o Biden chama a atenção do Netanyahu, dizendo que, de fato, não deveria estar fazendo isso, porque há uma pressão da comunidade internacional como um todo em relação ao que Israel tem, não necessariamente o Estado de Israel, né? Mas a forma pela qual o Netanyahu tem ditado e movimentado a política israelense, sobretudo os ataques dentro da faixa de Gaza, né? Poderia ser diferente, esse é o ponto principal. Mas Estados Unidos é um aliado de Israel há décadas, né? Desde quando basicamente o Estado de Israel foi criado, e dificilmente seria rompido. Agora eu acho que se tiver um ataque mais incisivo, né? Mais enérgico em relação a Israel, por parte do Irã, com certeza os Estados Unidos terá de entrar, porque também não é um inimigo qualquer, né? A gente não está falando de algum outro país do Oriente Médio, a gente está falando do Irã, que é basicamente uma das grandes potências junto com a Arábia Saudita dentro da região do Oriente Médio, e que causaria um problema enorme, sobretudo se a gente pensar se porventura o Irã estiver quase terminando o seu projeto de elaboração de uma bomba atômica, né? Então, eu acredito que agora seria também uma grande janela de oportunidade para os Estados Unidos e Israel fazerem ataques pontuais, né, dentro dos estabelecimentos nucleares do Irã. Isso pode ser aventado, a gente pode pensar nessa hipótese, para enfraquecer qualquer tentativa de uma formação, de uma construção de uma arma nuclear do Estado iraniano, né? Muito bem, conversamos aqui no Tá na Roda desse domingo com o professor Estevam Bernardino Silva, que é professor de Relações Internacionais e nos ajuda a compreender um pouco mais toda essa questão envolvendo a guerra no Oriente Médio. Muito obrigado, professor. Sempre um prazer te receber aqui na programação da Jovem Pan. Prazer é todo meu. Um abraço a todos. Um abraço, professor Estevam Bernardino Silva, professor de Relações Internacionais.